Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei pra falar tudo sobre o empate do Santos contra o Guarani 1-1. E neste momento o Santos está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista, o que preocupa demais o torcedor santista. Vamos falar tudo sobre o jogo? Você vai saber quem foi bem, quem não foi bem. E o Carille, hein? Por que ele demora tanto para mudar, para fazer alterações que parecem ser óbvias para o torcedor santista? Vamos projetar também o próximo jogo contra o São Bernardo na Vila Belmiro? Será que o Carille deve fazer mudanças? Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o Santos empatou com o Guarani 1-1 numa partida que o Santos acabou até saindo no lucro com o empate. Porque o Guarani no segundo tempo foi muito melhor que o Santos Futebol Clube e poderia, inclusive, ter vencido a partida se não fosse os milagres do João Paulo. O João Paulo pegou hoje uma barbaridade no gol do Santos Futebol Clube. É impressionante. No primeiro tempo, o Guarani teve boas oportunidades chutando de fora da área. O Santos não marcava bem no meio-campo e o Guarani se aproveitava, chutando de longe. O João Paulo fez pelo menos 3 grandes defesas no primeiro tempo. Do meio campo para frente, até que o Santos estava funcionando de forma razoável no primeiro tempo. O Lucas Braga era realmente a principal válvula de escape do time do Fábio Carille no primeiro tempo. Conseguiu boas jogadas ali pela esquerda. O Ângelo começou bem, mas depois caiu. E o Marcos Leonardo, junto com o Goulart, muito sumidos do jogo, né? Nenhum dos dois foi bem hoje, nem o Goulart, nem o Marcos Leonardo. O Santos conseguiu abrir o marcador com um gol de cabeça do Eduardo Bauerman. Cruzamento do Zanocelo venenoso no segundo pau. O Marcos Leonardo desvia e o jogador Eduardo Bauerman, esse zagueiraço do Santos, dentro da pequena área, cabeceia. A bola bate no travessão e morre no fundo do gol do goleiro do Guarani, o Konlinski, né? Que é bom goleiro também. Agora, o Santos fez o gol, virou o primeiro tempo, saiu no intervalo em vantagem no placar, mas não jogava bem. Com erros repetidos. O meio-campo do Santos com Camacho e Zanocelo é um meio-campo inoperante, um meio-campo que não marca. E o Fábio Carille poderia ter mudado, poderia ter reforçado a marcação, talvez com o Balieiro ali no meio-campo, no lugar do Camacho. Poderia ter voltado com o Lucas Pires na esquerda, no lugar do fraquíssimo Felipe Jonathan, que não pode mais jogar com a camisa do Santos Futebol Clube. O Carille não muda o time, me parece que não orientou o time tão bem assim. O Guarani volta para o segundo tempo mordendo o Santos Futebol Clube e logo no início do segundo tempo consegue uma penalidade, aliás, que na minha opinião não foi. Eu entendo que o Felipe Jonathan, o limitado Felipe Jonathan, o fraco Felipe Jonathan, não cometeu o pênalti em cima do jogador do Guarani. Porém, o árbitro da partida, o Douglas Marques Santos, marca o pênalti e aí o João Paulo defende e no rebote o Guarani acaba marcando o gol, né? Aí depois tem toda a questão de anulação, volta, não volta, e o pênalti acabou voltando, até porque nós tivemos uma invasão dupla na área. E mais uma vez, quem está envolvido na jogada? Felipe Sleep Jonathan. Foi ele que invadiu a área pelo lado do Santos. E de forma correta, o árbitro voltou. E aí, o Giovanni Augusto converte o pênalti e empata a partida. O Santos continua mal na partida, resultado estava 1-1 e o Carille demora demais para mudar. E quando muda as peças erradas. Ele acerta em tirar o Felipe Jonathan e colocar o Lucas Pires, mas erra ao tirar o Zanocelo, que estava melhor do que o Camacho na partida. O Zanocelo, além de ser um jogador mais ofensivo do que o Camacho, é um jogador mais dinâmico, que marca até melhor do que o próprio Camacho. E aí, na minha opinião, mexeu muito mal o Fábio Carille, tirou o Zanocelo e colocou o Carlos Sanches, né? O Carlos Sanches que está num declínio físico aparente, visível. E o Carille continua insistindo no Carlos Sanches, que claramente, fisicamente, está muito mal. Está muito mal o Carlos Sanches. Depois o Carille coloca o Marcos Guilherme. Depois o Carille coloca o Alanzinho. Com todo respeito ao Fábio Carille, não dá para acreditar que o Alanzinho vai mudar o jogo a favor do Santos Futebol Clube. Ele não pegou na bola. E o que estaria fazendo no banco de reservas o Léo Batistão? É inadmissível o Santos pagar
R$700 mil pro Léo Batistão para que num jogo contra o Guarani ele não entre e quem entra é o Alanzinho. O Léo Batistão marcou gol na pré-temporada, muito se falou do Léo Batistão que seria o ano dele e na hora do vamos ver, o Carille coloca o Alanzinho e não coloca o Léo Batistão. Aliás, o Léo Batistão que entrou bem na partida contra o Corinthians. Então eu reputo que hoje o empate é para conta do Fábio Carille. Fábio Carille hoje foi muito mal, mexeu mal, não enxergou algumas mudanças que poderia ter feito. Espero que o Carille reveja urgentemente o lado esquerdo do Santos Futebol Clube e também o meio-campo. Tá na hora de tentar o Balieiro, tá na hora de tentar o Jonathan da base, tá na hora de tentar um jogador que tenha maior pegada, que tenha realmente maior intensidade para esse meio-campo do Santos Futebol Clube. E do lado esquerdo, insistir no Felipe Jonathan é insistir no errado, é insistir no equivocado, é insistir num jogador que não tem a menor condição técnica e física de jogar pelo Santos Futebol Clube. O Santos que agora enfrenta o bom São Bernardo na Vila Belmiro na próxima quinta-feira. E o São Bernardo que tem 7 pontos no seu grupo, o Santos tem apenas 5 e neste momento está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista. É preciso abrir o olho para que a situação não se complique ainda mais. Repito, o Santos não é tão ruim como se pintou quando perdeu para o Botafogo, mas também não é mil maravilhas que se fala quando ganhou do Corinthians. O Santos é um time que tem limitações, mas que pode jogar muito mais com o elenco que possui. É preciso que o Carille tenha personalidade para mudar as peças que não estão bem nesse elenco do Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. O Santos empata contra o Guarani, chega a 5 pontos e é terceiro colocado no seu grupo. Próxima partida, São Bernardo, Vila Belmiro, jogo às 19 horas. O Santos que deve ter a volta do Sandri. E um ponto importante, hein? Lucas Barbosa e Juan Seco não foram sequer relacionados para a partida de hoje. Tá na hora de colocar estes garotos para jogar. Lucas Barbosa, Juan Seco e Lucas Pires. Eles podem realmente elevar o nível técnico do Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque nós estamos fazendo uma grande cobertura do glorioso alvinegro praiano. Amanhã, ao vivo, programa Santos Total do meio-dia às 13, debate fantástico das 20h30 às 22 horas e também tem vídeos no canal durante todo o dia. Grande abraço, uma grande noite para você. Valeu, galera. Tchau!